RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Bom dia, está no ar o RDC Esporte aqui na RDC TV, dia 2 de junho de 2020. Agora, 12 horas e 5 minutos. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até a 1h da tarde. Falando de Grêmio, de Internacional, de futebol internacional, desculpa a redundância. E vamos falar também de Fred no Fluminense. Está lá o atacante, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, vai jogar no Flu esse ano. Eu vou querer saber a opinião de João Gayer e de Ribeiro Neto com as verdades da vida, com as verdades da bola. Bom dia, Ribeiro Champone dos Pampas Neto. Bom dia, tudo bem? Como é que estamos aí? Né? Vocês viram que eu estou mais agasalhadinho hoje, né? Porque a friaca bateu mesmo, né? Embora o dia esteja lindo mesmo, solzinho legal. E estamos aí, né? Esperando a volta da normalidade. Eu confesso para vocês que já o meu saco já encheu faz muito tempo, né? A gente vai tentando mentalmente se manter razoável diante dessa situação que eu não vejo ainda, né? A gente só tem ameaços de que a coisa está andando para mudar, mas até agora realmente a coisa está com um grande ponto de interrogação. Essa história do Fred é que agora a gente tem que perguntar várias vezes para saber se não é fake news, né? Tudo. Deixa eu só dar bom dia pro João. Bom dia, João, rapidinho. Bom dia para todo mundo. O friozinho chegou e começou a amante do inverno. Tô bem contente. Bora lá para mais um programa que é excelente fazer com você sempre. Valeu. Ô, Ribeiro, antes de falar do Fred, que é verdade, sim, o Fluminense já anunciou, o Fred está de volta ao Fluminense. Questões contratuais a gente já detalha aqui também. Tem uma questão do friozinho, que na minha primeira entrevista coletiva, Renato Portaluppi me pergunta, está com frio, garoto? E eu respondo, friozinho Renato igual você. Cara, aquilo virou um meme. Eu me arrependi tanto de ter falado friozinho Renato. Nossa senhora, é bom, Ribeiro. Mas, ó, vamos falar de futebol. Você que está nos acompanhando, mande sua mensagem para Ribeiro Neto no Facebook, no Twitter, no site, sei lá, faz fumaça aí na rua que a gente enxerga ela. Ô, Ribeiro, cara, Fred... Mas me conta a verdade. É verdade que ele está indo de bicicleta de BH até... É verdade. Muito bacana. Ele, no final de semana, teve a transmissão de Palmeiras e Fluminense. Não recordo qual o jogo do Palmeiras e Fluminense foi, mas ele participou da transmissão lá da emissora, né, que transmitiu esse jogo às 4h da tarde no domingo. E lá naquela questão teve uma campanha. A cada quilômetro rodado ele vai fazer uma doação. Já confirmo qual será a doação a cada quilômetro rodado, mas ele vai sim de bicicleta de BH para o Rio de Janeiro. Legal. Diferente, né? Isso é ser diferente, Ribeiro. Não tem problema. Eu quero saber qual é a diferença no caixa do Fluminense para pagar o Fred. É isso que eu quero saber. De resto, também não me interessa muito, né? Porque o Fluminense é um time, é um clube, melhor dizendo. É um clube que, assim como o Vasco e o Botafogo, eles diminuem a cada ano, né? Ao contrário do Flamengo, que se estabeleceu, que manteve a sua grandeza, esses outros clubes aí, eles estão diminuindo torcida, diminuindo estrutura e diminuindo de tamanho. Essa que é a grande verdade. Se a gente fosse pegar 20 anos e falasse desses três clubes, nossa, né? Times muito poderosos. Hoje são clubecos, né? E tudo é óbvio, tudo tem uma consequência, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, em razão das más administrações, né?
que ali existem, aliás, existem bastante, né? E que eu sempre digo o seguinte, ó, eu trabalho com futebol há mais de 30 anos. Vivo do futebol, né? Meu jornalismo sempre foi, na sua essência, esportivo, embora tenha já trabalhado em outras áreas, mas muito pontualmente. Mas mesmo assim, e respeitando, né, isto, eu não consigo mascarar algumas verdades, né? E a grande verdade dela é que, especialmente no futebol brasileiro, nós vivemos uma utopia irresponsável, né? E que sempre aconteceu e continua acontecendo, né? De dinheiro que não tem dono ser administrado de forma irresponsável, que vai passando de gestão a gestão, e enquanto isso as dívidas dos clubes com os impostos federais permanecem daquele jeito. Quer dizer, e por que isso? Por quê? Porque é óbvio, né? As autoridades não querem mexer num vespeiro cheio de eleitores. Essa que é a grande verdade. Então, fica essa bola de neve podre, onde nunca acaba por uma questão política. Que, aliás, nesse país, né, é o que mais temos. Mas, enfim, Ribeiro, isso daí é um cenário, eu não vou me alongar muito nisso aí, né? Segundo o grande Nicola, né, jornalista do grupo ESPN, do grupo Disney, o salário do Fred é R$300 mil e com a bonificação pode chegar a R$500 mil. Então a gente começa analisando novamente bem isso que você falou, a questão da bonificação para o pessoal de casa entender um pouquinho. Se o Fred em 30 jogos da temporada jogar 15 como titular, se o Fred fizer 5 gols, vão botando metas e a partir que alcance essas metas, ele ganha uma porcentagem. Se o Fluminense se classificar para a Libertadores, o Fred vai ganhar um bônus de 1 milhão a mais. Então são essas coisas que o pessoal de casa está entendendo. Podia botar uma cláusula também nessa aí. Se o Fluminense conseguir pagar o salário em dia dos seus funcionários, ele ganha tanto. O Fred devolve o salário. Se não atrasar mais de 3 meses a imagem, né, mais um tanto. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Mas o que eu vou fazer, né? O torcedor é um cego apaixonado, né? É um cego. Não, ele é cego, né? Os outros devem estar, viva o Fred e tal. Um idoso que nem eu, cara. Pelo amor de Deus, tá brincando comigo. Ô, João, e pra você, hein, cara? Fred voltando. Muitos chamaram ele de Cone na Copa de 2014 no Brasil. E dali para baixo, a história já disse. Tem uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil. A gente busca jogadores já passados da idade para vir resolver problemas dentro do clube. A gente busca jogadores que já passaram para ficar dentro da área esperando uma bola para fazer gol, né? E isso não é só uma realidade fluminense. Vários times vão buscar jogadores mais experientes, né, para resolver esse problema. Enquanto eu acho que nós tínhamos que buscarmos jogadores mais novos para resolver os problemas, né? Aí vem um trabalho da base, aí vem um trabalho de descobrir novos talentos, aí a gente vai batendo aquela tecla de novo de que a gente não consegue formar mais como antes os jogadores, atacantes, os caras que decidiam o jogo, que iam para dentro dos adversários, por N questões, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. Vai buscar o Fred, né? Fred, jogador que já não vai ter as condições de fazer um retorno. Fred vai jogar 90 minutos? Essa é a pergunta que eu digo para vocês. Tu vai buscar um jogador que pode pagar até 500 mil no mês e esse jogador vai jogar os 90 minutos. Esse cara vai sair, óbvio, de titular ele deve sair jogando porque o Fluminense, não sei se deve ter um jogador, um atacante à altura, mas enfim, vai jogar 90 minutos? Vai fazer o retorno para marcar? Não vai. A gente sabe que não vai, né? É um jogo de marketing, de mídia, de que é? Porque eu não consigo, não entra na minha cabeça que eu vou chamar um jogador como o Fred, né? Realmente na Copa 2014, meu Deus do céu, né? Eu tinha pena do Fred, cara, porque se esforçava, ele dava o máximo dele, mas não era o suficiente, né? Então, fica essas incógnitas, né, para uma contratação dessa. O Fred em 2019 tem 5 gols em 30 partidas e 11 cartões amarelos.
Então ele tem mais cartões do que gols. Isso é um bom centroavante, cara. Estatística. Impedimento a gente vai analisando. Mas é um ponto muito interessante a ser abordado. No Fluminense, na última passagem dele, em 2016, ali que a gente vai analisando, 6 partidas, 2 gols. Em 2015, 23 jogos, 9 gols. E daí uma boa temporada, a qual levou ele para a Copa do Mundo, 2014. 28 partidas, 28 gols e 6 assistências. Então a gente foi analisando esses números do Fred. Eu ouvi um dos principais comentaristas esportivos também lá do Rio de Janeiro, estava ouvindo a rádio, e ele pegou e analisou assim: o Fred vai ser muito importante para a nova geração de Xerém. É Xerém lá, né? O Fluminense e Xerém, agora que me fugiu na memória. Ele vai ser muito importante para a geração nova que está chegando, para dar conselhos, para isso, para aquilo, para colocar inspiração. Daí eu parei e pensei, mas daí contrata o Fred como treinador, né? Não como centroavante. Se é para dar inspiração para os atletas, coloca ele num cargo técnico lá dentro, auxiliar técnico. É uma questão muito complexa, mas lembrando que o Odair Hellmann, ele gosta de jogar com camisa 9 de ofício. Centroavantão lá, pesado. É característica do Odair ter isso. Ele, muitas vezes, na base, aqui no Sub-20 do Internacional, tinha um cara que não corria nada, mas ficava parado lá, tentando fazer gol. O Fred pode ser um desse. Mas, olha, é um retrocesso na história do Fluminense, né? Ídolos. Cara, ídolo tu vai lá, dá homenagem, dá camisa, hall da fama, pezinho lá no cimento. Ídolo a gente não paga 300 a 500 mil reais para tentar jogar bola. Quem sabe, Fred, tu cale minha boca. Mas, Ribeiro, daqui a pouquinho a gente vai passar as fotos aqui, mandei agora para a produção, mas bem interessante. Ontem ele já saiu, ele andou 141 quilômetros ontem, o Fred. Que bom, que legal, tá fazendo exercício, né? Eu também tô fazendo exercício. Vamos ficar no Rio de Janeiro também, Ribeiro? Não me dão uma chancezinha no Fluminense, né? Mas enfim. E aí, gente? Venderam o Cebolinha ou não venderam o Cebolinha? Tu que Guilherme Paz, que é o repórter aí. Fala aí, cara. Eu sei que a janela para o futebol italiano vai ser aberta dia 1º de julho, né? E aí? Sai negócio ou não sai negócio? Não sai negócio. Com o Napoli não sai negócio. O Napoli não sai negócio, assim... Por quê, cara? Porque o Napoli ele tá de olho em um outro atacante que tem a mesma idade, um pouquinho mais novo até que o Cebolinha. E aqui, eu não lembrava o sobrenome dele, que é Osimhen. É Victor Osimhen, ele é do Lille. Ele tá priorizado pelo Napoli. Então, a questão salarial, questão de valores, o Napoli tem ele como plano A. E aquela questão que eu falei nas últimas semanas, né, Ribeiro? Vamos botar lá vamos criar uma tabela novamente aqui. O Everton, saiu notícias dele. O Grêmio tinha aceitado a proposta. Depois que o Napoli faria uma outra proposta. Mas como é que o Napoli ia fazer uma outra proposta se o Grêmio já tinha aceitado a proposta? Daí o pai do Cebolinha informa que o Napoli fez uma ligação com o Everton e que iriam entrar num acordo. Daí não entraram no acordo. E a gente começa a analisar todas essas informações. Daí uma informação que mais me chamou aqui a atenção, tendo aquela que eu falei, olha, o Everton não tem nada acertado com o Napoli. Não tem, é uma ligação normal, que eu posso ligar pro Everton, se eu te pagar 2 milhões, tu vem? Eu posso fazer isso. Empresários estão aí para fazer isso. Da mesma maneira que ligaram pro Everton oferecendo lá um salário, uma quantidade de bônus, ligaram para mais 5. Porque eles têm que ter 5 planos. Se não tiverem 5 planos num time grande como o Napoli, olha, pelo amor de Deus, tá faltando gestão e organização. E daí, o Pato Moura, da Rádio Grenal, que é um conhecedor do futebol italiano, trabalhou muitos anos lá, ele cravou que não tinha negociações com o Napoli. E a partir dali começou a se desenrolar outros nomes do futebol nigeriano, que é o caso desse atacante que joga no Lille, e outros atacantes, até o do Werder Bremen, o ponta do Werder Bremen, que não me está na memória o nome dele agora. O Everton está em Porto Alegre, está tranquilo, não tem proposta, teve sim ligação, mas ligação teve agora, teve semestre passado, teve no outro, pro Luan também teve ligações, ligações, Ribeiro, tu conhece isso, é mais especulações do que ligações.
No caso específico do Everton, eu até acho assim que se o Grêmio não precisar, embora precise de vender algum jogador, mas no caso específico do Everton, se não precisar vender ele, e ele estiver aqui com uma cabeça boa, estiver motivado, a gente teme muito o que aconteceu com o Luan, né? Mas se ele estiver motivado, estiver contente, né? Tiver com espírito que o levou a esse status, que bom, o Grêmio ganha um grande jogador, né? O Grêmio tem um grande jogador. Responde sem pensar. Tu, treinador do Grêmio, prefere ficar sem Matheus Henrique ou sem Everton? Rapaz, o Everton tem substituto, o Matheus Henrique não. Se essa conta, né? É essa a conta. Eu tenho que pensar. E outra, o Matheus Henrique ainda tem mais um ano, no mínimo, para se valorizar. O Everton está com idade, ele já passou, inclusive, da idade para um grande negócio. Então, se eu sou dirigente, eu quero vender o Everton, né? Aí eu estou pensando no clube, né, acima de tudo. Agora, talvez não seja o Everton um jogador para ser negociado em razão de mercado europeu. Porque o Everton já tem 24 anos e a sua vida não desenrolou. E o Matheus Henrique, por exemplo, e o Jean-Pierre são bem mais novos, né? E, portanto, tem um lastro ainda para esse tipo de mercado europeu que compra jogadores dessa idade, né? Sabe que o mercado europeu está consumido cada vez mais rápido, né? São jogadores de 17 anos, 18 anos. O Inter não está aí querendo vender um lateral aí, o Vinícius, nunca ouvi falar nele, tem 16 anos, está querendo vender. É isso aí, é a cidade aí. Então, eu diria que o Everton está numa situação bastante emblemática, né? Porque o risco dele não ser vendido é muito grande. Por isso que eu digo, se ele estiver motivado, né, cabeça aqui em Porto Alegre, tudo bem, o Grêmio tem um baita jogador. Agora, para o Everton ficar, o Grêmio vai ter que vender outro, né? Porque não tem como não vender. Não tem como não vender. E ainda bem que o Grêmio tem alguns ativos que possam ser vendidos. O Inter não tem. O Inter tem o Bruno. Olha só, o Inter tem o Bruno Fux. E é por isso que está especulando vender um garoto de 16 anos. Né? Um lateral que nem jogou ainda no Sub-20. Então, e tem que vender, né? Porque senão não sobrevive às irresponsabilidades administrativas que o futebol impõe hoje, né? Nessa ilha da fantasia, nessa utopia que nós vivemos, que é a contratação do Fred pelo Fluminense. As coisas não mudam, elas permanecem as mesmas, né? Dirigente trabalhando como torcedor. Normal, é o que nós temos aí. Joãozinho, para você, Everton, Matheus Henrique, que o Grêmio poderia, e daqui a pouquinho eu vou fazer uma comparação de Victor Osimhen e de Everton, um atacante de 21 anos do Lille com Everton de 24 do Grêmio. Tá sem áudio, João. Aí, não sei se apenas... tu ficou sem som, Joãozinho. Vamos perceber agora, vamos ver se voltou. A gente vai se adaptando também nessa questão técnica. Vamos fazer um teste, qualquer coisa, um rápido intervalo aqui no RTC Sport e a gente retorna. Agora travou a imagem. Ô Marvin, pode deixar eu e o Ribeiro aqui na tela conjunta, se possível for? Aí. Ô Ribeiro, vou te falando algumas informações, tá? Abri aqui o Transfer Market, que é um dos principais sites de comparação, assim, valores mesmo monetários e de dados sobre jogadores de futebol. Acessa você aí de casa também. O Everton, ele tem uma questão de 24 anos de idade. E o Victor Osimhen, que é o plano A do Napoli, isso eu vou te passar. Você sendo dirigente do clube, tu escolhe, tá? É uma questão, assim, dos mesmos valores. Ele tem 21 anos de idade. É nigeriano. Ele tem 1,86 m. O Everton tem 1,74 m. Ambos são destros. E daí, nessa questão, o Everton tem contrato com o Grêmio até 2023 e ele com o Lille até 2024. Isso não importaria. O Everton teria um salário maior do que ele para jogar no Napoli
e o preço seria o mesmo. O mesmo valor que o Napoli depositaria para o Brasil, depositaria para o Lille. A gente vai acompanhando questão de jogos e tudo mais, em minutagem em gols. Na Ligue 1, perdão, que é a Liga da França, ele em 27 jogos tem 13 gols, 5 assistências. É um dos principais jogadores da Liga hoje. Ele já tem uma experiência, vamos dizer, de UEFA, ele já jogou na Europa contra grandes clubes, ainda não é aquela questão daqui a pouco o Everton vai para a Europa e sente, como vários outros jogadores já fizeram isso. Claro, o Everton tem uma passagem pela seleção brasileira, que não dá para comparar a seleção brasileira com a Nigéria. Só que o menino também é titular hoje na seleção nigeriana. Ele em 8 partidas tem 4 gols. Então tem uma bagagem. E é o plano A do Napoli. Quem tu contrataria? Bom, eu vou ser bem sincero para vocês, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu devo ter visto, com certeza, esse menino jogar, mas não me lembro dele. Então eu não tenho como fazer essa comparação. Tá? Eu estou mais de quem é esse rapaz, entendeu? Sério, eu apelo ao nosso... Mas o cara com 24 anos, o outro com 21 com experiência, é isso que a gente analisa. Vocês viram? Quantos jogos... eu assisti só 2. Então, 2. Cara, tu que é um adorador do futebol europeu. Mas quantos jogos do Everton jogando bem ele jogou esse ano? Tudo bem, eu acho que ele joga mais do que está jogando. Mas o que eu tenho... Não, quantos jogos o Everton jogou esse ano? Bem. Para resolver. Do que eu espero do Everton, nenhum. Eu também, não vi nenhum jogo. Mas eu sei do que ele é capaz. Joãozinho, tá bem aí? Tô bem, não sei se estão me ouvindo no meu Aê, chegou áudio. Vai se metendo aí que o Ribeiro vai falando. Não, eu ia só completar antes, eu acho que pro Grêmio é importante a venda dele. Eu também não vi o garoto esse aí jogando do Lille. Eu acho que o Everton realmente deu uma decaída desde que ele voltou da seleção brasileira, né? Desde que ele fez aquela bela campanha pela seleção. E ainda ficou, logo que ele saiu da seleção, ainda ficou uma discussão, né? O Everton tem capacidade de disputar a vaga pro Neymar, a gente sabe que não tem como, né? Que ele fez a posição do Neymar ali, aberto pela esquerda. Aí já começou a se especular, joga o Everton pro outro lado, começa a tentar fazer uma dupla e tal. Mas realmente é nítido que o Everton deu uma recaída desde que ele voltou da seleção. E vamos concordar, a gente não teve um jogo ainda que a gente pôde ver assim, o Everton contra uma grande equipe para definir jogo, né? Mas ele tem que... A gente sempre espera muito de um grande jogador. Para mim, o Everton é um grande jogador, mas a gente sempre espera muito de um grande jogador. Ele ainda não, esse ano, não mostrou o que estava mostrando antes, né? Não sei se pelo conjunto do Grêmio, não sei se por falta de ritmo, não sei dizer, né? Mas ainda ficou devendo, sim, em 2020. Ribeiro, vamos mudar de lado ou não? Que sabe, cara, tu é o comandante do programa. Fala Nonato, meio-campista do Internacional, que perdeu muito espaço essa temporada. Primeiramente, né, o que é mais importante é que a gente está trabalhando com segurança no dia a dia. Todos os trabalhos estão sendo feitos pela comissão técnica para que ninguém corra nenhum risco. E acredito que até pelo nosso dia a dia, até pela mente, pelo corpo, assim, é importante estar trabalhando aqui no campo. E acho que essa semana a gente vai chegar motivado para mais essa semana, para poder fazer uma boa semana de treinamento. Cara, até na primeira semana já a gente vinha sendo bem elogiado porque a gente voltou bem, todos treinaram aqui, seguiram o que os professores mandaram até pelo WhatsApp, né? E acredito agora que a gente está no nível superior do que a gente voltou. O trabalho vem sendo bem realizado e a gente vem conseguindo manter um bom nível de treinamento, tanto técnica quanto fisicamente. Querendo ou não, a gente fica chateado, né, pelo momento que a gente parou, não digo só por mim, mas pelo momento que nossa equipe vivia. A gente vivia numa ascendente bem grande. Eu falo também isso por mim, que
que eu voltei a fazer bons jogos. Infelizmente, né, quando eu, por exemplo, retomei as boas atuações, acabou tendo essa parada, mas a gente sabe que é algo que não cabe a nós, é algo muito maior, é algo muito preocupante também no mundo que a gente está vivendo agora, mas é exatamente para isso que a gente está trabalhando no dia a dia, para tentar retomar próximo do nível que a gente estava. Claro que Voltou pra gente. Nonato, meio-campista, ele que veio oriundo do São Caetano, ao lado de Matheus Henrique, fez a sua estreia no ano passado, se eu não estou equivocado. Gostei muito do Nonato, mas foi perdendo espaço, entrou agora o Tchatcho Kudê e Ribeiro, não vai jogar, não vai. Eu acho o Nonato bom jogador, tá? Eu acho ele bom jogador. Eu só acho que o Praxedes vai passar ele, né? Senão já passou, tá? Porque o Praxedes, pro estilo de jogo do Kudê, ele se adapta melhor. Vou dizer uma coisa bem, não fiquem bravos comigo, tá? O Nonato jogaria mais no Grêmio pelo estilo de jogo do Grêmio. Não sei se você consegue me entender, né? O estilo, o padrão de jogo do Grêmio, de toque de bola, é mais pro Nonato do que esse jogo mais intenso que o Kudê estabelece para o Internacional. Então, por isso, eu acho que ele está perdendo espaço e vai perder. Por exemplo, eu coloquei como Praxedes, o próprio Peglow, que vem atrás aí, crescendo, também tem esse estilo do Kudê. O Johnny, embora seja um pouquinho mais recuado, também é um jogador de força e intensidade. E o Nonato não. O Nonato é um jogador que precisa trabalhar com a bola. Então eu acho que ele vai realmente perder espaço. É um bom jogador, viu? Eu gosto dele, é um guri bom. Joãozinho. E assim, ó, além do Nonato ser bom jogador, eu também acho. Eu também acho que no esquema do Inter ele não consegue jogar o futebol que ele pode desempenhar, mas mais do que isso, no Nonato, eu gosto de jogador que é trabalhador, que é o jogador que carrega o piano. Porque o Nonato, além de conseguir fazer a rotação do meio campo, ele é um cara que carimba muito a bola. Ele vem, busca a bola, carimba, já vai para o espaço vazio, já avança para o jogo, já consegue fazer a rotação da bola. Mas ele marca muito, ele corre atrás muito, ele consegue fazer uma boa recomposição. E esses operários no time, na minha opinião, tu tem que ter sempre. Tu pode ter o craque que decide, mas o operário no meio de campo é muito importante. E eu gosto do Nonato, ele me serviria muito no meu time ali. Se eu tivesse um time assim, eu gostaria muito de ter ele. Mas, infelizmente, ele vai perder espaço e acho que não vai jogar no Internacional. Antes do intervalo, vamos só dar uma olhadinha aí na foto do Fred. Vamos ver na tela aí o seu Fred indo de bicicleta de BH. Aí, fotinho bem livrezinho, só uma selfie mesmo, mas tá provando que tá indo mesmo. As fotos ali passando. Uma viagem, né? Mais de 100 quilômetros, estrada de terra e tudo mais. Diferente, cara, diferente. Ele não tem nada para fazer mesmo. Legal. Vai pedalar. Legal. Tá ganhando 300 mil por mês, tá no marketing, ganhando patrocinador, vai pro Fluminense. Não. Se eu não tivesse o estresse que a gente tem de correr atrás todos os dias, eu também tava pedalando por aí, cara. Tava na alegria. Alegria total. Fechou, né, Marvin? Obrigado. Tinha uns comentários ali que não eram do horário, mas tá bom. Ô, gente, Vogel, conectividade é o que nos une. E CERS, há mais de 50 anos, referência em estágio de aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. www.cers.org.br e fique por dentro de toda a programação e as novidades do CERS. A gente já volta com o RDC Esporte e a tal da Netflix dos Ribeiro Neto. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Com o RDC Esporte.
22/6, agora 12h39, frio lá fora, e aqui no RDC Esporte a temperatura tá meio amena, não tem muita polêmica, é uma questão bem simples mesmo do futebol que a gente vem acompanhando. Mais um ponto que a gente não conseguiu abordar ontem com o Ribeiro Neto e com o João Gayer, que eu vou puxar agora, é sobre o Vasco da Gama. 16 jogadores do Vasco testaram positivo para a Covid-19. O elenco, que tinha aproximadamente mais de 30 jogadores, 16 testaram positivo. Agora todo o monitoramento em seus familiares, pessoas que tiveram contato. O futebol carioca era para retornar, primeiramente aqui no Brasil. Tinha a negociação da prefeitura com a Federação Carioca de Futebol, só que isso não vai acontecer. Tem um protocolo lá também da federação que fala: jogadores, casa, CT, casa, vamos voltar, mantenham isso. E tem jogadores lá dos grandes cariocas que estão indo passear de bicicleta, passear na rua, e isso, segundo o protocolo, é proibido. Vale lembrar que as leis aqui no Brasil não valem muita coisa. Imagina se valesse a questão de protocolos, Ribeiro Neto. Cara, o Rio de Janeiro disse que vai agora ter 1/3 da capacidade dos estádios, né? Agora em junho, é isso? Ou julho, não sei. O Rio de Janeiro é algo que tu não pode pegar como referência para nada, né? Eu falo muito em Utopia, Ilha da Fantasia e tal. O Rio de Janeiro é um tambor diferente, né, cara? Lá, sabe, as coisas... Bom, basta ver que todos os governadores dos últimos 4 foram presos, né? E esse aí corre risco também, o atual. Então, não tem como, cara. O Rio de Janeiro é uma imagem, uma natureza maravilhosa e ponto final. Acabou. Não tem mais o que falar. Entendeu? O resto tudo não serve. E aí, Joãozinho? Continua lindo o Rio de Janeiro? Mas beleza não é sinônimo de bem estruturado. Uma coisa não é junto com a outra. Então, cara, João, não é tudo que... Veja só como é raro. Isso é uma raridade. Eu, por exemplo, eu sou brilhante, excelente pessoa e bonito. Isso não é muito raro, é muito difícil isso aí. Não. Pessoa de casa, desculpa, mas não. Eu não acordei cedo hoje, me matei trabalhando de manhã para chegar a apresentar um programa e ouvir isso, Ribeiro. Desculpa. Não. Eu só falo as verdades. Mas, enfim, tirando o Ribeiro Neto, que diz, né, ser completo ali com a beleza e com a estrutura, mas talvez não concordamos, né? E em beleza, com certeza, não concordamos, mas enfim. Faz parte. Mas enfim, cara, eu sou numa opinião seguinte: o protocolo tem que ser seguido. Senão, chama, é que nem o Ribeiro falou ontem. Cara, tu tem que estar na videochamada com o torcedor amanhã e ponto final. E o seguinte, tu não pode estar na rua e ponto final. Teve, muito obrigado, vamos procurar um outro jogador. Sei que não é o momento de comprar nem nada, mas, pô, cara, tu é profissional, tu é referência. O atleta, principalmente de grande clube, e o Vasco é um grande clube, pode não estar numa boa situação realmente, mas é um grande clube. O jogador que joga lá é sim referência, não tem como fugir disso. O cara não pode sair para uma orla. Eu sei que é muito difícil estar trancado, eu estou no meu apartamento, eu quero caminhar, mas, cara, tu tem que cuidar. 14 a 16, se não me engano, acho que 16 atletas. 16 atletas contaminados. Para um pouquinho, né? Vamos rever a situação aí. Não tem como, não vai voltar o futebol. Como é que vai voltar? Quarentena neles agora, e é assim, não quiserem se preservar antes, agora vão ter que ficar na marra em casa, né? Porque daí vão pensar nos seus familiares, vão ter que pensar em outras coisas. Mas volto a dizer, eu acho que a frase é muito oportuna. Não é que não significa que beleza, como o Rio é lindamente, é maravilhoso. Eu sou apaixonado por isso, que é ser bem estruturado. É bem isso mesmo, uma situação muito complexa e a gente vai analisando, né? Eu lembro do Arthur, meio-campista que era do Grêmio, tá no Barcelona. Ele tinha uma Land Rover e uma Ferrari. E o protocolo permitia que ele fosse com apenas um carro para o CT. Daí, na sexta-feira, ele foi com um carro.
Na segunda-feira, ele foi com a sua Ferrari, porque sua Land Rover estava sem bateria e ele tomou uma punição bem grande, cara. É complexo. E que pena, né? O cara ter 2 carrões desse. Quase errei o português aqui, mas vamos seguindo a vida, que agora é 12h45. Temos mais uma pauta para falar, João Gayer. E é contigo, provavelmente, essa resposta, já que o Ribeiro Neto ele fala mais de beleza, de sonhos, de realizações. Tu acha errado contratar jogador em meio à pandemia? Eu não, se ele estava, até analisar, depende de cada caso. Se ele estava bem antes da pandemia, se ele estava voando, se ele estava num bom momento, ok. Vamos ver. Agora, contratar um cara que está parando há muito tempo, sem, né, renovar o contrato, a gente vem batendo isso há um tempo. Cara, a pergunta é, depende do jogador. A resposta, na verdade, é depende do jogador, depende do atleta, né? Não tem como. Tu vai contratar para onde? Vai contratar para o Grêmio, para o Inter aqui, para o nosso chão, ou tu vai contratar lá para a Europa? Aí depende muito, né? Mas para os Pampas aqui, primeira coisa é dar um jeito de manter o que tem, sem ter lesões meio grupo aí, né? Essa é a primeira coisa de se preocupar. Depois sim é tentar buscar alguém do lado de fora. Mas a gente tem que tentar arrumar a casa primeiro. As pessoas perguntam muito, João, tu faz o treinamento primeiro de ataque ou primeiro treinamento de defesa? Primeiro treina a defesa, arruma a casa, depois a gente começa a trabalhar para programar o ataque. Então, arruma quem tem dentro antes de sair catando gente aí fora. O Magno Cristiano, o Everton mais experiente, inclusive a nível de seleção. E a pergunta do comentarista, quantos jogos o Everton jogou esse ano? Meu amigo, ninguém pode ser cobrado esse ano, porque não tivemos sequência em jogos esse ano devido à pandemia. Pelo amor de Deus, desculpa, deixa eu até pegar aqui o nome novamente. Ô Magno, desculpa aí, cara, mas seguinte, tu é o dono da tua empresa, tu paga uma fortuna pro teu funcionário, tu tem que cobrar dele sim. E é isso que tem que acontecer em clube de futebol. Jogador que ganha mais de R$500 mil, cara, tem que ser cobrado para jogar bola. Tem que resolver jogo. Ah, não vai resolver todos? Não vai, óbvio que não. Ele não é uma máquina, não é um Cristiano Ronaldo para resolver todos os jogos. Mas, assim, tem que ser cobrado. Tem que finalizar, tem que chutar, sabe? Tem que ter recomposição defensiva. Quantos jogadores do Grêmio? Começa a analisar jogos. Quantos jogadores do Grêmio não estavam fazendo recomposição defensiva em jogos do Campeonato Gaúcho? Analisa. Daí entrava em jogo de Libertadores, nossa, saiu correndo, voltando. Mas Gaúchão não precisava fazer recomposição defensiva. É crítica? Óbvio que é. Mas é crítica em jogadores como o Everton, que eu não estou criticando apenas o Everton nesse quesito. Só que o Everton, ganhando o que ganha, tendo sua valorização, tem que jogar um pouquinho mais. Virou debate se o PP pegaria a vaga de Everton. Isso gerou debate. É inimaginável o PP pegar a vaga do Everton. O Everton é de seleção. O Everton é um dos principais jogadores do Brasil hoje. Só que, cara, é triste, Ribeiro. Dá para cobrar sim. Claro que tem que cobrar. Né? Ninguém vive sem cobrança. Ninguém. Onde não há cobrança, não há regra. E não havendo regra, há o caos. Né? Então, simples assim. Mas é óbvio que o Everton é um baita jogador. Né? Como eu falei, se ele estiver bem, motivado e coisa e tal, e tem que estar, né? É óbvio, né? Beleza, o Grêmio ganhou o reforço. O Grêmio tem um baita jogador no seu plantel. Só que agora, pensando como dirigente do clube, ele é o cara que tem que ser vendido, porque, olha, gente, já tá passando, e já passou, na verdade, né? Já passou. O Everton talvez não seja vendido para o mercado que ele desejasse, né? E mais um ano, se ele ficar aqui, só vai para o leste europeu e olhe lá, Arábia, essas coisas assim, né? Essa é a realidade, porque o mercado impõe esse padrão de idade, assim, que eu até não concordo muito, mas é o que temos, né? É isso aí. Questão de Champions League, ô Joãozinho. Será que o Everton joga uma Champions? A gente torce que sim, né? Eu, como gosto do futebol dele, queria muito que ele jogar, né? Mas o tempo tá passando.
E com essa passagem de tempo, realmente essa é a realidade do mercado de hoje, né? Ou ele vai agora, ou muito em seguida, acho que abre o mercado até agora aí, do resto da Europa, mas se não for agora, a gente vai acabar que nem Luan. Pode ir até para um clube brasileiro sem ser o Grêmio aí, porque tem que vender. Vamos fechar e acompanhando o Paulo Luz no Grêmio, falando um pouquinho dessa retomada dos treinamentos de janela. Ele que é um dos dirigentes do Tricolor Gaúcho. Acompanha aí. Paulo Luz, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessas nossas atividades. Estamos ingressando no 2º mês de treinamentos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. A avaliação é muito boa, ela é muito positiva, porque a retomada propiciou o convívio entre os atletas, a volta à sua atividade, é um processo cultural do reencontro. Isso também nos deu a possibilidade de fazer toda a avaliação médica, eles passarem, serem testados, não é? Serem controlados, além de que o convívio e o próprio treinamento físico, por mais com as limitações, nós não podemos desenvolver trabalhos técnicos ou trabalhos coletivos, tem sido excelente porque já proporcionou que nossos atletas estejam hoje num nível de recondicionamento físico, eu diria que se não é o excelente, mas já é bom, além do que há um aspecto fundamental, que é o aspecto psicológico, o aspecto comportamental, que a própria vivência e convivência contra eles é extremamente saudável. Doutor Paulo, o Grêmio tem conversado com a Federação Gaúcha de Futebol. O que o senhor pode passar para o torcedor do Grêmio em relação a uma retomada possível do campeonato estadual? O nosso porta-voz e interlocutor, e que tem participado de todas as reuniões, é o presidente Romildo Bolzão, mas que se reporta e nos informa de todas as tratativas. Foi aprovado uma nova modelagem, né, em que nenhum clube cairá. O ano que vem nós teremos 14 clubes na primeira divisão, além da perspectiva de novas contratações. E, além disso, foi aprovado um protocolo médico, certamente valendo-se das experiências do próprio Grêmio, do Coirmão e de outros clubes, né, e inclusive as recomendações próprias das áreas especializadas, inclusive da própria CBF. E esse projeto de retomada, pelo que me consta, foi encaminhado ao governador, foi encaminhado às autoridades sanitárias, às autoridades competentes, ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, ao Ministério Público do Rio Grande do Sul e à Secretaria-Geral dos Desportos Nacionais. Então, nós estamos aguardando, porque a nossa situação no Estado é uma situação controlada, nós estamos estacionados num ponto, diante de toda a pandemia, os acontecimentos do país, nós temos uma situação aqui, apesar das perdas que a gente lamenta muito, nós temos uma situação controlada e se esse processo evoluir desta maneira, com este ponto de equilíbrio, né, a gente entende que para final de junho ou início de julho, como as demais atividades vêm sendo gradualmente retomadas, a gente entende que o futebol também é um negócio, é um entretenimento importante e que poderá, em julho, na segunda quinzena de julho, ou mais tardar no início de agosto, ter o Campeonato Gaúcho retomado. Imagino. Aí, Paulo Luz falando. Cara, gosto muito dele, um grande profissional, auxiliando muito o Tricolor Gaúcho neste ano, final do ano passado também. Grandioso. Gente, só para lembrar a informação, 14h, governador Eduardo Leite com exclusividade no portal RDC com a apresentação de Cláudio Andrade. Então mande sua pergunta ali nas páginas da RDC TV, acompanhe, assista, muitas informações e obviamente vai ser perguntado sobre o retorno do futebol gaúcho. Ribeiro, obrigado, cara. Tu tá parecido com o Champronay mesmo. Bonito, tu quer dizer, né? Pode me dizer, não é vergonha não dizer. Não é vergonha tu dizer, pô, tu é bonito, assim, até é legal isso, não tem problema. Boa noite, tchau. Boa noite, Ribeiro. Tô procurando a foto do cara aqui só pra botar depois. Amanhã eu vou abrir o programa com a foto dele e a tua lado a lado. Ô, Joãozinho, obrigado, hein? Obrigado, então, mais uma vez. Convite de deixar um abraço pro Alex Xavier, ex-jogador do Grêmio aí, que me mandou um oi aqui, deu uma curtida. Então, tá assistindo a gente aí, um grande abraço para ele. Esse jogava. Ô, gente, para você aí de casa, lembre 2 pontos. Vogel,
conectividade é o que nos une. A gente está unido aqui através da Vogel no RDC Sport. E também a gente aprendeu um pouquinho com o CERS, que há 50 anos é referência em estágio e aprendizagem. Acesse www.ciers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CIERS. Mais um ponto, Governador Eduardo Leite, às 2 da tarde, no portal RDC. Tchau! RDC Esporte. Oferecimento CIERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une.